Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa nona reunião do grupo de estudos dos romances de Emmanuel. Nós estamos estudando o romance há 2000 anos. Na semana passada nós estávamos lendo o capítulo 3, que é Em Casa de Pilatos. Eles já chegaram, o Públio e a família dele já chegou em Jerusalém, né? Eles estavam hospedados na casa do tio do Públio, do Sálvio Lentulus, e a esposa dele é a Fúvia, Paulo, e só uma observação, não está tendo a imagem, não não tá. sem a imagem do livro. E agora? Agora sim. Ah, desculpa. Obrigado aí. Então, Continuo sem, Paulo. eu acho que daqui a pouco chega aí. Todo mundo tá vendo? Tá bom, bem. Obrigada. Sim, Eu sim. tô. Sim, estou vendo. Eu tô. Então tá bom. Então o Públio, ele estava lá na casa do tio, e aí o Pilatos, né, o da história lá de Jesus toda, né, o governador da Judéia, ele começou a ir diariamente na casa do Sálvio, né, porque ele tava com uma queda, né, pela esposa do Públio, pela Lívia, né? E aí ele acabou convidando a todos para um jantar, né? E a gente vai começar a ler agora a parte desse jantar, né? Reafirmando incessantes obséquios, favores e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, combinado, Salvo e Públio, acompanhados pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. A Cláudia é a esposa do Pilatos. Lívia estava pálida, no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera questão de levar a filhinha doente, no pressuposto de que o seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador que o seu coração de mulher adivinhava, através das atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião daquela noite. O jantar servia-se em condições especialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida, atordoada, com aquelas solenidades a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana. Costumes esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia haviam se afastado, na sua simplicidade de coração. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções, como verdadeiro exército de servidores, em face de tão reduzido número de comensais. Comensais são os convidados ali que vão participar desse jantar. Eu marquei essa parte ali dos costumes, esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado, né? Porque, e aí eu vou voltar para essa parte, que é no começo do capítulo 2, né? Que as duas estão conversando, né? E aí eles até falam assim, ó, mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham acontecido no labor construtivo das gerações
de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio, tá? A esposa de Públio é a Lívia e a Calpurnia é a esposa do Flamínio, eram desse número, criaturas inteligentes e valorosas. Ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. Então, aqui é só para mostrar, né, que já tinha sido comentado no início do livro, né, no início do capítulo 2, que a Lívia e a Calpurnia não gostavam todas essas festas, essas coisas extravagantes que eles faziam na época, né? Elas preferiam mais o recolhimento, né? Mais olhar para o convívio entre as famílias do que muito essa pompa, né? E aqui está reafirmando isso. Alguém quer fazer algum comentário? A gente acabou comentando, né, já nos capítulos anteriores, justamente sobre essa questão, esse peso, né, do que se coloca em sociedade, como a gente se encaixa nela, né? E eu acho que isso é sempre uma reflexão para nós, justamente de como nós nos encaixamos nos valores que a sociedade, valores ou costumes que a sociedade coloca para nós atualmente, né? Porque acho que é justamente essa reflexão que a gente sempre tem que fazer. Acho que a gente busca aqui justamente um aprimoramento moral, né? Que às vezes contradiz ou vai de encontro com algumas coisas que a sociedade nos coloca, né? Então acho que essa reflexão vale sempre. A gente se acostuma com essas cerimônias sem refletir, né, se elas são boas ou não para a gente. Eu acho que esse é o ponto, né, Angélica? Sim, sim, porque parece que o que às vezes, acho que quando a gente não reflete, parece muito normal, né? Porque se de repente a maioria faz, então é normal, né? E acho que é justamente essa reflexão que a gente tem que ter, né? Eu acho que a gente tem visto, acho que não tem como nem mencionar, e a gente tem visto toda essa onda, essa semana aí, né, de protestos, e a gente vê que o preconceito, como ele é estruturado, ele é institucionalizado, ele é tão arraigado dentro de nós, né? Isso o mundo afora, o preconceito de qualquer natureza, mas não é porque a sociedade tem aceitado isso que os nossos valores têm que aceitar, né? Então, acho que isso tudo que vem acontecendo agora, acho que é justamente esse choque, né, do que de fato são valores morais que a gente deve preservar e manter, e o que são aqueles que a gente questiona e que a gente traz dentro de nós e que a gente tem batalhado para justamente fazer uma mudança, né, não só interna, mas que essa mudança também transpareça em sociedade. Eu acho que quando a gente faz essa comparação aí de costumes e hábitos da sociedade, são justamente essas reflexões, né? Do que é importante. E a sociedade só vai mudar quando a gente se indignar com algum valor que a sociedade tem, né, eventualmente, ou transparece ter, e a gente se indignar como as coisas, como está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, né? E isso provoca as mudanças, né? E a sociedade ela muda muito mais rápido do que a gente imagina, né? Isso daí é muito interessante. A gente, alguns anos atrás, a questão das pessoas que se diziam homossexuais era muito problemática, né? Hoje ainda são, mas bem menos do que há 10, 15 anos atrás, né? Algum tempo atrás era proibido ter o divórcio,
né? A lei do divórcio é lá da década de 70, antes disso não tinha, e hoje em dia a gente, uma pessoa que acabou se separando, né? Ela não tem aquela conotação negativa que tinha na década de 70, na década de 80, né? Então, a sociedade ela é dinâmica e a gente tem que se indignar com algumas coisas que a gente não concorda, que a gente tenha valores diferentes para, né, se várias pessoas se indignarem, a gente vai mudando a sociedade, né, devagarzinho. Mais algum comentário? Paulo, Pode falar. com relação ao que a Angélica estava falando, né, da sociedade, dos costumes, dessa pompa que tinha, eu acho que no momento que a gente está passando, fica muito claro o que é importante, né? Porque hoje a gente não pode nem se encontrar, que dirá fazer uma cerimônia desse porte, né? Então, eu acho que o que a gente não se deu conta no decorrer de todos os anos, hoje está ficando bem claro do que é importante e o que não é, né? As pessoas acabam é, não tendo porquê de ter toda essa etiqueta, esse cerimonial, porque elas estão dentro de casa, né? Então elas se aproximaram de uma forma não presencial, né? De uma forma você está mais conectado emocionalmente com as pessoas, espiritualmente, né? Do que a conexão de presencial, do que você está perto das pessoas, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ver o que realmente é importante, né? Nessas festas, nesses encontros sociais, nessas cerimônias. É isso aí. Perfeito. Paulo, Pode falar. esse retrato mostra uma casta do antigo Império Romano que se reunia com toda essa pompa, né? Mas existia também aqueles mais simples, né? Que não tinham essa pompa. E se for trazer para o tempo de hoje, mesmo nesse período do problema do Covid-19, nós podemos observar que a alta sociedade, as pessoas com poder aquisitivo bem elevado, continuam se reunindo. Há bem pouco tempo saiu na mídia uma festa com mais de 40 pessoas reunidas. Quer dizer, essa consciência da sociedade foi o que você mesmo disse, Paulo, é muito lenta, ela é muito devagar. Demora-se muito para que novos hábitos sejam introduzidos dentro da sociedade, né? E a gente vai ter que se adequar. Mas é muito difícil, demora muito, muito mesmo. Essa questão de demorar, eu sempre gosto de lembrar da, da, daquelas, por exemplo, a avó Marta, né, antes dela fundar lá o Grupo Noel, ela foi convidada a estudar durante 20 anos, né? Então, assim, esse pouco, às vezes, talvez a gente tenha que repensar a nossa. Eu já comentei numa aula anterior sobre o livro Ave Cristo, né? E lá um pai quer ajudar o filho e ele vai pedir uma licença no trabalho, lá no plano espiritual, pro chefe, e aí o chefe fala, não, tu pode ir, né, e dá uma licença de 100 anos, né, para esse trabalhador e ajudar o filho, né? Então, assim,
eu não sei se em 20 anos, se em 100 anos a gente não vai ter mudado. Talvez a gente não mude em 20 dias, em 100 dias, como a gente gostaria. Mas essa questão do tempo, né, é uma coisa muito, é muito delicada a gente pensar, né? Mas eu acho que a sociedade vai mudando, né? E às vezes a gente não percebe essa mudança, fica meio silenciosa e só quando acontece alguma coisa, né, que faça a gente chamar, que nos chame a atenção, né, faça nós abrirmos os olhos, né, aí a gente fala, nossa, mudou tanto assim, eu não tinha percebido. Eu acho que é interessante. Alguém quer Eu fazer algum gostaria, comentário? Pode falar. eu gostaria de fazer um comentário. Além disso tudo que vocês falaram, um ponto que me chamou a atenção foi a palavra que me vem agora é essa, tá? Falsidade nesses encontros sociais. Estava tudo muito lindo, tudo cheio de pompa, mas a intenção por trás desse jantar não era mais positiva. Tanto que a Lívia percebeu isso. Então, assim, todo momento que a gente está vivendo, seja da pandemia, seja das revoluções por causa do racismo, está fazendo com que nós, hoje, possamos olhar para dentro da gente e parar para pensar mesmo no que realmente importa e no que a gente está levando para os outros. Eu acho que é muito importante, mesmo a gente sem se ver presencialmente, a interação é muito forte. E essa interação espiritual, essa interação energética que a gente tem, esse contato que a gente tem por sermos espíritos, é muito importante. Então, acho mais do que só a gente parar para pensar o que a gente pode melhorar, o que está acontecendo, tem esse lado que as máscaras estão caindo e os verdadeiros valores estão vindo à tona. É isso aí. Eu gostei dessa seu exemplo, né, das máscaras estão caindo. A gente está com tudo isso a gente está conhecendo melhor as pessoas, né? Eu acho que isso é importante também. Mais algum comentário? Eu vou continuar. Depois dos pratos preparados, chegam os vocadores recitando os nomes dos convivas, dos convidados, enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria. Os convidados recostam-se então no triclínio. Aí só para... Vocês estão vendo a imagem? Sim, Sim, então tá bom. Sim. Então, só para lembrar, né, triclínio era esse lugar onde as pessoas se reclinavam, né, para consumir as comidas. Eu não tô ouvindo mais nada e sumiu da tela. Alô? As outras pessoas estão escutando? Estão vendo? Sim, Então tá sim. bom. Lidiane, talvez seja um problema Estou. localizado com você aí. Então, voltando. Os convidados recostam-se no triclínio, forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. As carnes são trazidas em pratos de ouro e os pães em açafates, como se fossem uns cestos de prata, multiplicando-se os servos para todos os mistérios, inclusive aqueles que deviam provar as iguarias, a fim de se certificar do seu paladar, para que fossem servidas com a máxima confiança. Não tinha até pessoas que provavam a comida antes, né, para não ter problema, principalmente como eram pessoas muito importantes, né, um senador, um governador, né? Então, para que não houvesse problema dela estar envenenada, tinha até pessoas que iam provando as comidas antecipadamente. Os copeiros
servem o falerno, que é uma espécie de vinho precioso e antigo, misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanham apresentando em galhetas de prata. Então, galhetas são aqueles recipientes que a gente coloca vinagre e azeite, né? Em galhetas de prata, a água tépida, que é morna. Continuo Né? sem ouvir nada. Angélica, tenta entrar em contato com a Lidiane para avisá-la, para tentar entrar e sair da reunião. Acho que deve dar resolver para ela. Por favor. Em galhetas de prata, a água tépida ou morna, ao sabor dos convidados. Junto dos leitos, onde cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro, com alinho, né? Bem arrumados, né? Com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto os outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais de sua gula e intemperança, né? A sua falta de comedimento, né? Tá comendo demais, né? Muito guloso. Então, as pessoas iam comendo, sujando os chãos, né? Sujando o chão perto, né? E ficavam escravos, né? Ali limpando para não mostrar ah, essa falta de educação, efetivamente, né? Acho que não tem outra palavra das pessoas, né? Então elas tinham essa pompa, né? Como elas tinham poder, achando que era uma coisa muito. Mas por outro lado, na hora da alimentação, via que essas pessoas na realidade não tinham ah, toda como diria, todo o merecimento de ter toda essa da sociedade olhar para ele com olhos, né, para eles com olhos né, com alguém se fosse realmente importante. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Vou continuar então. 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos, dedicados e humildes, quando, após o repasto, né, um jantar até excessivo, né, uma alimentação até excessiva, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores, sensuais, né? Mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E somente não foi levado a efeito um número de gladiadores segundo os costumes nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. A Claudete, a Angélica, a Cláudia, a
a Roseli comentaram na, naquela outro pedaço, né? Falaram todas elas, né? Se a gente falar, olha, tudo isso a gente pode transportar, né, desses 2000 anos para a nossa sociedade atual, né? Não, a gente acho que não está vivendo uma situação assim tão diferente quando a gente olha para os valores da sociedade, né? Obviamente que as questões tecnológicas a gente está numa sociedade muito mais evoluída, mas na questão dos valores, talvez, exceto por essa parte, né, que eu marquei em amarelo, né, talvez os valores não sejam tão diferentes agora, né? Eventualmente daqui a 100 anos, 200 anos, né, quando, se alguém escrever um livro para nossa sobre a nossa sociedade, talvez ele possa descrever de uma forma parecida com essa, né? O que vocês acham? Acho que estou sendo rigoroso demais. Não, eu acho mesmo, Paulo, assim, tem muitas mudanças que a gente consegue perceber, né, com poucos anos, que ainda a gente consegue visualizar na nossa geração. Algumas duram mais, né, para serem resolvidas, e acho que principalmente aquelas que tratam do orgulho, da vaidade, da ambição do homem, né? Acho que orgulho é uma das provas mais difíceis, acho que, para o ser humano superar, né? E eu acho que são justamente essas que às vezes dá para nós a impressão de que leva muito tempo, né? É que a gente conta o tempo de acordo com o nosso entendimento, né? Mas se a gente for pensar em vida eterna, às vezes é um cisco o tempo, né? As mudanças acontecem, sim, mas acho que como a gente já vem falando, eu acho que esse olhar é um olhar interno para cada um de nós, né? Porque acho que é o que você falou lá no começo. A mudança é feita dentro de cada um, né? E cada um modificando é que a gente vai ter esse impacto em termos de sociedade, né? E acho que quando a gente faz essas reflexões, acho que essas reflexões que a gente tem que fazer, elas têm que se mostrar também em atitudes, porque acho que a gente tem que sempre lembrar que nós somos exemplo para outras pessoas, né? Então, acho que é assim que a gente consegue fazer o nosso papel, né? Acho que não dá para ficar só em reflexão, né? Isso tem que se traduzir em atitudes e a gente sempre consciente de que somos exemplos, sim, para os outros, né? E a gente molda nós mesmos e através justamente desse exemplo, outros também nos observam, né? E isso às vezes serve de exemplo para outros, como tem acontecido, né? A gente utiliza muito a vida de Jesus como exemplo para nós, né? Então, acho que algumas coisas, como a gente tem falado, vão demorar um pouco mais na nossa percepção de tempo, e outras a gente consegue ver, sim, mudanças reais acontecendo. Quando a gente estava discutindo lá na frente, eu me lembrei bastante, assim, o preconceito que nos anos 80 surgiram, e aí você mencionou, né, sobre os homoafetivos e como aquilo aconteceu na época do surgimento da AIDS, né, e como foi um preconceito tão grande. Hoje, o preconceito em cima de quem tem a doença, né, já é muito menor, né, e isso aconteceu em poucos anos. A AIDS veio lá no começo da década dos anos 80, né, e 20 e 30 anos se passaram, não, 40 anos se passaram, e a gente consegue visualizar, assim, que é menor, né? Não vou falar que não existe, porque acho que ainda existe muito preconceito, mas hoje isso já é visto de uma maneira diferente, inclusive em termos de sociedade, porque existem políticas públicas muito bem estabelecidas, né? Existe até judicialmente muito bem estabelecido isso, que também encaixa como crime, né? Então, acho que as coisas acontecem, né? Mas algumas coisas levam um pouquinho mais de tempo aos nossos olhos. E lembrando que a gente não pode esperar a sociedade mudar para a gente mudar, né? A gente tem que mudar
E aí cobrar da sociedade essa mudança também, sendo exemplo, né? Eu acho que a sua fala foi perfeita. Paulo, Pode falar. esse último parágrafo, onde relata os acontecimentos deste jantar, me fez recordar um evento que eu participei no ano passado, onde havia comida, bebida, e chegou uma hora na festa que eu parei e fiquei só observando, né? Quanto desperdício. As pessoas pegavam uma taça de uma bebida ou de um refrigerante, tomavam um gole, colocava na mesa. Daqui a pouco eu observava a pessoa indo buscar uma outra taça, ou da mesma bebida, ou de uma outra bebida. A parte da comida, então, tinha uma mesa que começou a fazer uma pilha de pratos cheios de comidas. Quer dizer, as pessoas não tinham nem o bom senso de tirar um pouquinho, e se depois quisessem mais, né, retornariam para pegar, mas só para não ter que voltar na fila, já fazer aqueles pratos enormes, e que é óbvio, não iam consumir tudo. E ficava de lado. E aí eu fiquei pensando, né, quantas pessoas, né, que sentem a imensa satisfação de comer uma comida, né, de ter uma comida para agasalhar o estômago, ou de beber uma água fresca, né, acaba até agradecendo, né. Eu passei a ter esse costume de sentar hoje à mesa e, antes mesmo de começar a minha refeição, agradecer a Deus por Ele me permitir ter essa refeição, quando muitos ainda não possuem. E procuro evitar o desperdício, mas a gente continua vendo na nossa sociedade, infelizmente, esse desperdício. Quer dizer, você falou no início, quando você abriu aqui a discussão, que não mudamos muito. Realmente não mudamos. A parte que ele fala da dança, né, dos jovens, né, executando danças apaixonadas, voluptuosas, eu me lembrei desses bailes, me corrijam se eu estou errada, eu acho que é baile funk, que os jovens chegam até fazerem atos sexuais dentro do, sei lá se é um salão, enfim, aonde está acontecendo o baile, que meninas ficavam grávidas e nem sabiam por que estavam engravidando, aliás, por que sabiam, não sabiam de quem. Tamanha é a luxúria que acontece, vamos chamar assim, para amenizar, né? Mas, veja bem, um fato ocorrido há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, nós vamos ver hoje em dia se repetindo, sim. Não é todos, não é a sociedade 100%, mas naquela época também não era a sociedade 100% que vivia esse esbanjamento todo, não é verdade? É isso aí, a gente tem que lembrar que nenhum de nós pode fazer críticas a isso, porque a gente não sabe, né? A gente recebeu essa bênção do esquecimento, então a gente não sabe até quanto tempo atrás a gente praticava esses mesmos atos, né? Então, se agora a gente já conseguiu se livrar disso daí, não cabe a nós fazer críticas, né? Cabe a nós, né, mantermos a nossa serenidade e naquilo que a gente puder ajudar essas pessoas, né? Porque se a gente saiu dessa situação, provavelmente a gente contou com a ajuda de alguém, né? Então acho que esse é o grande papel que a gente tem aqui, né? De ajuda, não de fazer críticas. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode falar, Angélica. Paulo. Eu pensei também sobre essa questão da compaixão, né? Que é uma coisa que a gente também vai trabalhando dentro de nós, porque acho que é isso que você falou, né, Paulo? Se hoje nós estamos nesse ponto de entendimento,
tem muitos outros que estão adiante de nós e outros que estão em outro ponto de entendimento, de evolução, e eu acho que a sociedade ou as pessoas mudam justamente se ajudando, né? Então, acho que a gente tem que ter mesmo cuidado com esse nosso olhar crítico, né? E olhar um pouco com compaixão, porque é isso, todos estamos aprendendo, né? E cada um está num ponto de entendimento e de evolução que faz parte, né? De como nós nos desenvolvemos, né? E acho que por isso que é muito importante o nosso papel como indivíduos, porque é isso, né? Nós não vamos mudar a sociedade no sentido de mudar as pessoas, né? Acho que a gente tem que cultivar os nossos valores, buscar melhorá-los e sempre lembrar que nós somos exemplos e as transformações vêm assim, né? A gente coloca os nossos pontos de vista, mas sem esse peso do julgamento, né? Porque nós também somos julgados, acho que é isso que você falou, a gente não sabe o nosso passado, né? A gente não sabe se daqui a pouquinho a gente escorrega num erro muito parecido, né? E a gente também está aqui tentando melhorar, né? Como todo mundo. É isso aí. Mais algum Paulo, comentário? Pode falar. eu queria fazer um comentário. Eu acho que assim a diferença que tem do que acho que foi a Roseli, né, que colocou sobre o que acontece hoje com o que acontecia lá naquela época é que essa sociedade que estava fazendo essas festas, estava fazendo, tinha um show de gladiadores, tudo isso, elas estavam assim no topo da sociedade, eram pessoas que eram invejadas por aquilo, por essas coisas que elas tinham, né? Hoje em dia, se você for colocar como as danças apaixonadas, voluptuosa, tudo isso que tem hoje, não são pessoas que estão sendo admiradas pelo resto todo da sociedade, né? Então são pessoas, que nem você falou, que talvez precisem de ajuda, né? São pessoas que talvez mereçam a nossa compaixão e não a nossa inveja. Já há 2000 anos, pessoas que faziam, que poderiam ter um número de gladiadores num jantar que dessem, eram pessoas que provocavam um sentimento de inveja, né? E isso ainda existe hoje, sim, mas não são pessoas que são invejadas e seguidas e admiradas pelo resto todo da sociedade. Com certeza. Mas talvez existam muitas pessoas hoje que são invejadas, principalmente pelas questões materiais, né? E muitas vezes elas não têm atitudes que são exemplares, né? E mesmo assim elas são invejadas, né? Então, assim, a gente, talvez o contexto não seja exatamente o mesmo, mas é muito parecido, né? Mesmo a classe que é mais invejada continua tendo comportamentos que não são os melhores, né? Que a gente já consegue observar isso. Acho que esse é o ponto. Não, o que eu quis dizer é que aquilo, há 2000 anos, essas coisas, elas eram tidas como boas e certas, né, por todos. Hoje em dia, as pessoas continuam sendo invejadas pelo poder, pela, pelo dinheiro, né, mas elas agem de maneira que não são consideradas como ponto pacífico de ser certo, né? Tá ótimo. Mais algum comentário? Eu queria só fazer uma lembrança aqui, Claro. que há 2000 anos, né, Jesus estava começando, né, com os ensinamentos dele, né? E hoje, né, a gente já tem tudo isso, né? A gente já tem os ensinamentos, a gente tem a doutrina espírita, né?
Então, naquela época, eles ainda estavam mais crus nesse sentido. E hoje a gente já tem todos esses exemplos, né? E aí, será que a gente conseguiu evoluir, né? Será que a gente não está aí com uma falta, né? Porque hoje a gente tem exemplos, né? Naquela época tinha menos, né? Exatamente, Mila. Perfeita a sua colocação. É bem por aí. Naquela época, podiam ser até invejados, mas não pelos familiares daqueles gladiadores que acabavam sendo mortos, né? Não pela casta inferior daquela sociedade, ou por outros povos que eram escravizados pelo Império Romano. Com certeza, eles não invejavam. Por quê? Porque eles eram o ponto que sofria de tudo aquilo, né? E hoje nós percebemos, como o Paulo falou, pessoas de poder aquisitivo elevado cometendo atos que acabam levando para uma parcela da sociedade como exemplo realmente invejado. A sociedade quer vivenciar aquelas coisas. Quer dizer, é um absurdo, mas continua. O que nós não vemos hoje, quer dizer, entre aspas, porque dizem as más línguas que existe aquele clube da luta entre os ricos, né? Onde as pessoas se matam. Aliás, até luta de boxe, quem já teve a infelicidade de assistir uma ao vivo vai entender o que eu quero dizer. É horrível, é sangue para tudo quanto é lado. E tem pessoas que, nossa, são fanáticas, adoram, aplaudem, pagam verdadeira fortuna para assistir esse tipo de coisa. O que nós evoluímos, então, do tempo dos gladiadores para agora? Foi bem pouco mesmo. E como a Mila colocou, eles nós podíamos considerar crianças entrando na pré-escola, né? Ainda não tinha conhecimento nenhum. Nós já passamos da pré-escola. Por quê? Nós tivemos o ensinamento de Jesus, depois veio os ensinamentos do Espiritismo, só que continua a sociedade patinando nesse mesmo compasso. Só para lembrar que a lei do progresso é inexorável, né? Mesmo que a gente não perceba, ela está atuando. O progresso não para, então a gente com certeza evoluiu, sim. Eu concordo. Para mim, eu consigo ver a lei do progresso agindo, né? Isso não quer dizer que determinadas coisas ainda não ocorram. Elas ocorrem, às vezes, e justamente que se ocorrem de forma velada hoje em dia, é porque a sociedade tem mudado, sim, né? A lei do progresso tem acontecido. E acho que cabe justamente a nós, a cada um de nós, por isso que eu acho que o nosso papel é de mudança interior, assim, nós temos que mudar, né? Nós temos que preocupar com o nosso aprimoramento, porque nós somos esse exemplo e a humanidade é feita da diversidade. Diversidade não só de opiniões, mas diversidade de evolução moral, né? E acho que por isso que esse trabalho nosso de não só de verbalizar aquilo que nós consideramos importante, né, mas de conscientizar, de saber por que aquilo é importante para nós, né? E é através da nossa força de vontade que a gente coloca tudo isso em prática, né? Antigamente, o número de pessoas eram menores no mundo, hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, claro, isso também aparece mais, né? Hoje nós temos um mundo globalizado, né, que é muito evidente, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo em questão de segundos, né? As redes sociais, a mídia, tudo isso. Então, hoje a gente consegue saber mais o que acontece no mundo, né? Coisa que na época era menor nesse sentido, né? Então, eu concordo, eu acho que a lei de progresso, ela acontece sim. Nem sempre acontece de acordo com o que nós desejamos, mas ela acontece.
Mais algum comentário? Vou continuar. Então, aqui é essa outra parte, né? A noite era das mais cálidas, das mais quentes de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpício Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Marisa, quer fazer algum comentário? Oi, Paulinho, boa tarde a todos. Lula, desculpa, eu estou entrando agora, eu já pedi para você me incluir. É que na minha tela aparece no meio do texto um retângulo cheio de quadradinhos. Você tem como tirar isso, por favor? Na tela de vocês, outras pessoas, também está aparecendo esse retângulo com quadradinhos? Minha Está não, tava assim aparecendo para porque mim, mas tava do lado dando erro. direito, que não me atrapalha. Texto. A minha também está aparecendo embaixo do lado direito, que era onde estava a minha foto antes de eu fechar. Uhum. Mas não atrapalha nesse cantinho. Tá bom. Marisa, depois a gente verifica com você para de repente algum ajuste que você precisa fazer aí. Depois qualquer coisa a gente faz um teste. Tá bom? Tá, muito obrigada. De nada. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo a essa bondade fidalga, né, uma questão nobre, né, e generosa, a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos-á agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesseis a honrosa alegria de vos hospedar aqui, com os vossos dignos familiares. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto, e acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa do vosso tio, sinto-me à vontade para fazer esse oferecimento, sem quebra de nossos costumes em sociedade. Lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da oferta. Eu e Fúlvia, né, a esposa dele, nos opomos à realização dessa medida. E acenando confiante para a consorte, né, para a esposa, terminava sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Fúlvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu, respondeu acrescentando algum detalhe diferente. Com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo, Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha verificar a favor da pequena enferma. Então, a gente vê o Pilatos, né, tentando trazer o Públio e a Lívia para perto dele, dentro da casa dele, para ele poder assediar a Lívia, né, e o Sálvio querendo falar que não aceita isso por questões políticas, né, por questões para manter continuar podendo falar que o senador está hospedado na casa dele, e aí, por outro lado, a esposa dele querendo se livrar
dessas pessoas na casa, justamente para que a filha, né, que está doente, que ela considera como um risco à saúde de toda a família dela, né? Ela quer se ver livre, né? Então, e todos eles com muita elegância, né? Muita, né? De um certo lado, elegância no falar, do outro lado, a gente nota a falsidade, né? Que eles estão falando as coisas sempre com segundas intenções, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou continuar. Um outro trecho, né? E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral: aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme, sua pele dilacerada, né, cheia de feridas, acusa sintomas invulgares, incomuns, recordando. Mas não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, alma nobre e digna, constituindo-se uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se redarguindo. Não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe, beijando-lhe o rosto infantil, coberto de tons violáceos, né, arroxeados, de mal disfarçadas feridas. Lívia, que trazia o semblante, né, a fisionomia afogueado, né, assim, já avermelhado, né, pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Eu marquei isso, né, essa parte, porque por mais que a gente, acho que essa questão do problema levantado pela Fúvia, né, que a gente pode olhar para um lado, não, ela está pensando na saúde da família dela, ela não quer uma pessoa, né, com lepra, né, que era o que a menina tinha, junto da filha dela, né, ela não quer uma menina assim. E, num certo sentido, a gente não pode tirar toda a razão dela, né? Ela tem uma certa razão. Mas a gente tem que pensar também, sempre as coisas têm mais de um lado, a gente tem mais de um ponto de vista que a gente deve considerar, a gente tem que ter bastante serenidade, né? Mesmo no caso, né, que a gente está vendo lá da morte daquele rapaz lá do Floyd em Minneapolis, né? A gente tem que tomar cuidado porque eventualmente o policial que cometeu aquela barbaridade, né, ele também tem família, ele também tem pai, irmão, irmãs, né, que não cometeram, não fizeram nada, mas talvez essas pessoas não estejam recebendo, né, os olhares dos outros da forma com que eles merecem, né? Então acho que a gente tem que ter bastante cuidado e a Cláudia nesse ponto, né, ela foi muito feliz, né,
nesse gesto de aproximação da menina, né? Deu um beijo na menina, né? Imagina hoje, se a gente encontrar uma pessoa querida na rua, a gente vai ficar com, e aí, será que eu dou um abraço? Não dou um abraço? Né? Só pode tocar o cotovelo, sabe assim? E às vezes o que a pessoa precisa é desse abraço. Então a gente tem que avaliar muito, né? Todos esses nossos gestos hoje. Acho que eu marquei essa parte em amarelo para trazer esse ponto também para a reflexão de vocês, aí, os comentários de vocês. Eu acho que isso mostra para nós, né? Acho que traz essa reflexão que independente de qual seja o problema, a gente sempre pode ter um ato de gentileza, né? Porque acho que é justamente isso que a gente está falando dessas diferenças, o que vem acontecendo, e acho que você falou bem, é a gente tentar ter um outro olhar, né? Porque a gente não tem a noção real dos fatos sobre os olhos de todo mundo, a gente só consegue olhar com as nossas versões, né? Com os nossos valores, com aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, acho que justamente se o nosso propósito é um propósito de fazer o bem, né? A gente tem que parar e refletir um pouco sobre essas nossas atitudes. Eu acho que, como você falou, no caso do policial, independente, né? No caso, o Floyd, ele tinha até cometido um pequeno delito de trânsito, então, independente dele ter sido culpado ou não, né? Independente da ação do policial ter sido desproporcional ou não, né? Mas a gente não consegue enxergar a realidade dos fatos sobre todos os matizes. E acho que isso me faz refletir que, independente disso, né, do que a gente consegue observar, acho que o que cabe a nós é justamente ter esse ato de gentileza, ter essa precaução com o julgamento, né? E porque acho que o que a gente tem que fazer é aquilo que vai no nosso coração de tentar pacificar as coisas, de levar uma boa mensagem, de levar um ato de amor, de compaixão, né? E sempre ter esse entendimento de que cada um de nós está num ponto da evolução, do entendimento. Então, acho que a gente tem que ter essa atitude de estender a mão também, né? A Marisa queria falar? Queria sim. A gente vem retratado acima, né, Paulinho, uma situação que nós vivemos nos dias de hoje, que muitas vezes reflete a nossa insegurança, o nosso medo, quando nós muitas vezes temos manifestações de preconceito em relação, por exemplo, a pessoas com vitiligo, com psoríase, ou com qualquer outro tipo, né, de manifestação, que inclusive não são contagiosas, mas a gente vê muito claramente a exclusão através de um olhar, né? Porque nem sempre as manifestações são verbais, mas o olhar, o desprezo, enfim, a gente acaba, ainda nos dias de hoje, muitas vezes, vendo situações muito semelhantes e que refletem-se internamente a nossa, vamos dizer, o nosso egoísmo, né? A preocupação conosco, ao invés desse olhar acolhedor, desse olhar amoroso, de nós sairmos do nosso próprio mundo, né? Do nosso mundinho pessoal, e sim podermos agir a favor da inclusão. Então, eu queria pontuar aqui mais uma vez, né, essas situações que a gente vê retratado aqui agora, elas acontecem no nosso mundo de hoje por conta das atitudes que nós temos ainda muito egoístas, né, frente a isso. Obrigado. O Fiore queria falar? Sim, o que eu vi nesse ato da Cláudia foi o exercício da empatia, né, que é o que nós devemos trabalhar com a gente, né, que tá, no momento hoje está se exercendo isso, mas isso aí tem que ser permanente, né, você se colocar no lugar do outro. Ao passo que a Fúvia, né, a despeito
de nós termos esse pressuposto raciocínio que ela está defendendo a família, o livro vai mostrar que não é bem isso, né? Mas a história vai mostrar que não foi bem isso. Mas o que a Cláudia fez foi isso, é o exercício da empatia, é você sentir que uma pessoa está sendo prejudicada pela outra e você vai lá e neutraliza aquela situação, ajudando a apaciguar, até a apaziguar a situação, né? Uma situação constrangedora, né? Vai fazer esse comentário de uma criança que está com um problema e está querendo se restabelecer, né? Então você vê que as índices das pessoas, né, em determinadas situações, né? É isso que eu consegui abstrair daí. Obrigado. Alguém mais quer fazer comentários? Eu acho que é isso mesmo. Acho que todos os comentários foram bastante pertinentes, né, sobre essa questão. Vamos continuar a leitura. Quanto a Públio, este, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando, né, tentando encobrir, né, a realidade, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sobremaneira comovido. É verdade, amigos. A saúde de minha pobre Flávia representa o objeto primordial, principal, de nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas de estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Pois bem, replicou Pilatos. Aqui eu trouxe, né, a menção de que o Pilatos foi governador de 26 a 36, porque a gente, né, está no ano 32. Né? Então, com segurança, então replicou Pilatos com segurança. E agora, olha só, em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos, né? É impressionante, né? Como a pessoa que escreveu o livro, né? Tinha domínio de todos esses conhecimentos, né? E o livro é muito amarrado, assim, você vê que todos os aspectos históricos estão muito bem amarrados. Isso que eu pus aqui essa lembrança para a gente, para chamar a atenção desse aspecto. Há 6 anos que me encontro nessas paragens, nesse local, em função do cargo, e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas. Tenho motivos para afiançar que a Galileia, que está aproximadamente 120 quilômetros ao norte de Jerusalém, está em primeiro plano. Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila nos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas de seu lago imenso, né? E aí a gente encontra como um lago, um mar, né? Ou Galileia e Genezaré. Sempre tem uma combinação. Mar da Galileia, Lago da Galileia, ou Mar de Genezaré, Lago de Genezaré. A gente tem todas essas combinações aí frequentemente, né, para indicar isso, esse local. Concordo que a distância é muito longa, então mais ou menos 100 quilômetros. Eles tinham vindo do porto, né, lá do porto de Jope, né, em torno de 50 quilômetros, quando eles chegaram de navio. Vocês estão vendo o mapa? Sim. Sim.
Então, aqui Estamos, sim, sim. então, eu encontrei esse mapa que mostra, né, onde é a Judéia, né, e onde é a Galileia, né, e no meio tem a Samaria, né. O porto de Jope é mais ou menos por aqui, né. Então, quando eles chegaram, né, com a galera lá, né, com aquele barco, eles chegaram aqui e depois foram se dirigindo a Jerusalém. E agora, então, de Jerusalém até Nazaré seria o dobro da distância, mais ou menos. Concordo que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações. Angélica, você quer fazer algum comentário? Mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre a braços com inumeráveis pendências. Ainda agora, Sulpício terá de partir a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tencionamos seguir para ali dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas da luta cotidiana. Já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila que me refiro? Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples, que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares, e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Com o máximo prazer. Muito bem, atalhou Cláudia com bondade, enquanto Fúlvia mal dissimulava venenoso despeito. Ficarei incumbida a adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Desde que não se transformem em judias, disse o senador bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Então, depois deles ficarem brigando, né, para ver quem ia hospedar o Públio decidiu que ele iria para seguir os conselhos do Pilatos e procurar uma residência para ele lá em Nazaré, né? Então, eu acho que alguém quer fazer mais algum comentário? Então, acho que a gente pode parando hoje os estudos por aqui, né? A gente já tem mais de 1 hora. Aí a gente volta quando ele vai começar com o profeta de Nazaré, que vocês já imaginam quem seja, né? A gente vai entrar na nossa história a semana que vem. Então, espero contar com todos para esse momento já se aproximando, né? Muito interessante do livro.